Sejam todos muito bem-vindos à série Países em que você consegue entrar sem visto e sem passaporte. E é claro que não são socialistas. Já vai curtindo esse vídeo, compartilha com seus amigos que também estão pensando em sair do Brasil e se inscreve no canal que vai ter uma sequência explicando país por país e que cada um deles necessita para que você consiga morar e estudar legalmente por lá. De hoje a gente vai falar do Equador, esse país que leva o famoso nome daquela linha que corta os hemisférios do mundo, tá ranqueando entre um daqueles em que a gente tem que olhar com mais carinho ao pensar em sair do Brasil. O Equador figura como uma das menores taxas de inflação da América Latina, com apenas 3,79, com um presidente de direita que enfrentou alguns protestos nos últimos tempos, porém tem saído disso muito melhor do que o esperado. Para quem não sabe, o Equador é um país dolarizado, ou seja, a moeda corrente é dólar. Você vai ganhar e gastar em dólar sem precisar converter. Afinal, quem converte não se diverte. E uma outra curiosidade, que além de ser um país dolarizado, onde tudo é em dólar, inclusive o salário mínimo, como eu já disse, que está em torno de $450 mais ou menos mensalmente, o Equador ele é o segundo maior detentor de reserva de petróleo da América Latina, ficando atrás apenas do amigo do Dilma, a Venezuela. E mesmo detendo tantas reservas assim, o Equador não faz parte da OPEP. Ele se retirou em 2020, priorizando assim as contas da casa, não ficando à mercê de sanções e nem de preços colocados pela própria OPEP. O Equador, apesar de ser um país tão rico, porque, como todos sabemos, os países que detêm tantas reservas de petróleo acabam sendo bem explorados e acabam sim tendo um ganho capitalista muito alto, menos a Venezuela, ele passou por um pequeno problema. Foram mais de 20 anos de um governo socialista que basicamente depenou e fez parte, inclusive, de certos esquemas, de certas empreiteiras aqui do Brasil. Só de eu dizer isso, eu acho que vocês conseguem entender como que era o governo do Equador antes, né? Foram 20 anos do governo de esquerda comandando o país e simplesmente depenando a máquina pública. E com um detalhe, com os narcotraficantes tomando conta do país. Por sorte, houve uma luz no fim do túnel, que é o presidente eleito em 2021, Guilherme Lasso, que vem mudando tudo isso. Guilherme, de direita, ele tem colocado certos freios diante a falta de segurança pública deixada pelo governo anterior, o que torna esse país muito interessante para quem está pensando em vazar do Brasil. Agora vamos ao que realmente interessa, estudar e trabalhar no Equador. Eu consigo sem um visto? Sem passaporte? Bora lá! Visitar o Equador você só vai precisar do seu RG, mas para trabalhar lá você vai sim precisar de um passaporte válido por no mínimo de 6 meses. O visto de trabalho ele não é necessário, até porque existem certos acordos no Mercosul onde você consegue trabalhar em locais por até 2 anos sem ser um cidadão equatoriano. Porém, com o tempo de permanência, essa cidadania vem. Ou seja, não é necessário nenhum tipo de visto. Você apenas paga uma taxa com valores atualizados em cerca de $350 e consegue morar lá tranquilamente. Já os custos de vida em si também são baixos. Dado o fato de que o salário mínimo hoje está em torno de $450, o aluguel de uma casa um pouco mais baixo, de um apartamento, 2 quartos, para até 4 pessoas, fica em torno de 350, 300, vai variando. Ou seja, ainda assim é um valor muito baixo. Também os custos de manutenção são extremamente baixos, mesmo sendo um país dolarizado. Para você ter uma ideia, um leite está custando 98 cents no mercado. Então, você pode ter uma noção de quão barato é viver no Equador. O sistema de saúde do Equador também é público e também acaba sendo um dos melhores da América Latina. É mais um fato para você não se preocupar. A educação, como vocês bem sabem, teve um governo de esquerda durante muito tempo, então não é lá essas maravilhas, mas dá pro gasto. Lá é obrigatório que toda criança de 5 a 14 anos frequente a escola todos os dias.
Também teríamos colônias de estrangeiros lá, especialmente em Cuenca, uma das cidades mais populosas do Equador. Uma outra cidade a se pensar seria Guayaquil. Guayaquil, ela tem o porto, ou seja, muitos empregos. Para quem não sabe, no Equador também tem o arquipélago de Galápagos, muito turismo. Não vai faltar oportunidade de trabalho, nem que seja em Quito, que é a capital. Com uma das maiores extensões populares do país, acaba também tendo mais oportunidade de trabalho e de emprego. O clima do Equador é basicamente o mesmo clima que o do Brasil. Lá você não vai enfrentar um inverno muito rigoroso, então fique tranquilo que não pega neve. Ou decepcionado se você quiser conhecer. Porém, o Equador oferece para você basicamente todas as condições climáticas que o Brasil também está oferecendo, com a diferença de um governo de direita. Bom, depois de tudo isso, ficou claro que o Equador também figura entre um país a ser muito pensado caso você deseje sair de terras tupiniquins. Uma outra dica, se você ainda não tem passaporte, vá com o seu RG e deixe o processo correndo no Brasil. O único empecilho é que você teria que voltar para buscar, já que é só o requerente quem consegue retirá-lo da Polícia Federal. Mas em todo caso, vale muito a pena você ir conhecer, se adaptar, ver se é isso mesmo que você quer e pensar um pouco, já que o Equador oferece tantas vantagens, ao contrário do Brasil nesse momento. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e fique atento porque em breve eu vou lançar outros vídeos falando de outros países tão bons quanto o próprio Equador, para que você consiga escapar deste momento tão difícil no nosso país.